Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o assunto é um assunto muito gostoso, um assunto importante para os estudos da gestão de pessoas e também para a administração, que chama-se lideranças, né? Liderança. Cara, liderança é um assunto muito importante, não só para o seu concurso, mas para a ciência da administração e, claro, também para a sua vida, né? Olha só fazendo uma ênfase para vocês no assunto liderança, né? A importância do assunto liderança para a administração e, claro, a gestão de pessoas, que é uma ramificação da administração. É uma disciplina da ciência da administração. Gente, a administração é uma ciência? Sim, é uma ciência. Toda a ciência tem o quê? Seu objeto de estudos. Qual que é o objeto de estudos da ciência de administração? Objeto de estudo, o nosso objeto de estudo são as organizações. E nós não temos organizações sem pessoas. Então, preste atenção, ainda, tá? No mundo moderno, eu digo para vocês que nós não temos organizações sem pessoas. Ou seja, para ter organização, nós temos que ter pessoas. E essas pessoas, dentro da organização, precisam ser o quê? Conduzidas, precisam ser lideradas, precisam de liderança. Olha aqui o assunto importante, né? Então, um assunto muito importante é um assunto liderança, né? E aí, professor, como é que vai ser a estratégia? Gente, papo reto com vocês. Essa aqui é uma aula muito importante, uma aula que eu oriento vocês estudarem juntamente com a aula de motivação. Então, primeiro, oriento vocês a assistirem a aula de motivação. Tem a aula de motivação e nós temos aí 15 grandes aí teorias de motivações vinculadas à motivação. E depois você vem assistir essa aula de liderança. Com isso, digo para vocês que vocês terão um conhecimento aí completo, um conhecimento aí, com certeza, você vai estar super competitivo para fazer qualquer concurso, nível médio, tá certo? Nível superior, administrador, qualquer banca. Eu, professor Luiz, eu gosto de preparar os meus alunos com conhecimento, sempre lá, top, por cima. Por quê? Para que você tenha uma visão, pensamento sistêmico sobre o assunto. Somente esses alunos que conseguem ter essa visão sistêmica, que conseguem sair bem na prova de gestão de pessoas e também na prova de administração. Bacana? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aqui liderança, né? Este assunto liderança é um assunto bastante subjetivo, é um assunto que nós temos várias teorias, e nesta aula eu tentei trazer as principais teorias que são cobradas sobre o assunto de liderança para vocês, tá certo? As principais teorias, né? Tanto é que, preparando essa aula, né, eu sou professor já há muitos anos, né? Muitos anos que sou professor de gestão de pessoas, inclusive, né? Digo para vocês o seguinte, toda vez que eu preparo essa aula de gestão de pessoas, ela fica um pouco maior. Ela fica um pouco maior porque sempre está surgindo um entendimento de liderança diferente, um conceito um pouco... eu elaboro as minhas aulas com base em questões de prova de concurso, né? Então, sempre quando sai uma teoria aí que não costumava ser cobrada no concurso, eu pego essa teoria e trago para a aula vai sempre ficando um pouco maior, tá certo? Então vem comigo, vamos trabalhar esse assunto maravilhoso de liderança, que eu garanto para vocês que se você ficar aí com atenção absoluta, você fazendo o seu dever de casa, eu tenho certeza que você estará super competitivo no assunto liderança, né? Vamos lá, primeira coisa, vamos para o conceito de liderança, né? E aí, professor? Professor, liderança é aquele cara, né? Aquele cara que é o chefe? Não necessariamente, né? A esse assunto, o conceito de liderança, nós temos várias teorias, vários conceitos aí, de várias pessoas aí escrevendo sobre esse assunto. Mas eu digo para vocês que esse conceito que eu coloquei aqui na tela, que eu vou ler para vocês já, é um conceito que serve para todas as bancas de concurso, e todas as bancas de concursos estão sinalizando para esse conceito de liderança, e com base neste conceito de liderança que nós iremos desenvolver toda essa aula.
Então, papo reto com vocês, sem auto-engano, vencendo as suas paixões, você tem que memorizar, tem que entender, internalizar este conceito de liderança para facilitar os nossos estudos até o final da aula. Vamos lá. Liderança. Professor, qual que é o conceito de liderança? Gente, do meu jeito, rapidão para vocês. Liderança é o seguinte, líder, aquele cara, tá, que consegue influenciar outras pessoas, no sentido que essas pessoas façam aquilo que o líder deseja. Pronto. Então, vamos lá. É o processo de influenciar pessoas ou grupos, no sentido que essas pessoas façam aquilo que o líder deseja. Então, pronto. Este é o conceito básico de liderança. É o processo de influenciar pessoas. Vem comigo aqui, ó. Liderança é o processo de influenciar. Tá? É o processo de quê? De influenciar outros. Esses outros aqui, tá? São pessoas, né? Ou grupo de pessoas, de modo a conseguir que elas façam, isso aqui é muito importante, o que o líder quer que seja feito. Parou, né? Quando a gente fala influenciar, eu estou falando assim que olha só, comandar. Eu estou dizendo que obrigar. Estou colocando essa interrogação na sua cabeça, né? Não, gente. O chefe que manda, o chefe que determina, o chefe que obriga, que é o líder. Então, é claro que o ideal é que a pessoa ocupa a posição de liderança, ele seja um chefe, e ao mesmo tempo tenha características de um líder que exerça a liderança. Então, quando a gente fala a capacidade de influenciar quem? Pessoas. Quando a gente fala em influenciar pessoas, nós estamos falando o seguinte, que essa pessoa tem um livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar aquela influência. Só que como o líder é um líder capaz de influenciar pessoas que, com argumentos e situações bastante intensos, consegue fazer com que essa pessoa faça aquilo que o líder deseja. Bacana, gente? Então, isso que é influenciar. Primeira coisa, a banca examinadora vai falar que esse influenciar é obrigar, determinar, mandar, comandar. Está errado, né? É influenciar pessoas, né? Então, de novo aqui, o conceito básico que a gente vai desenvolver toda a nossa teoria. Liderança é o processo de influenciar outros de modo a conseguir que eles façam o que o líder quer que seja feito. Ou ainda, a capacidade para influenciar um grupo a atuar no sentido da prossecução dos objetivos do grupo. Bacana? Então, este é o nosso conceito de quê? De liderança, né? Nesse sentido, professor, como é que essa aula ela foi elaborada, né? Então, essa aula, nós elaboramos ela de acordo com o conceito que nós acabamos de falar para vocês, né? Os conceitos, e agora a gente vai falar do que? Das teorias. Professor, tem muitas teorias sobre liderança, gente, muitas teorias, né? E cada dia que passa, brota mais uma teoria. Por quê? Porque a administração é uma ciência, uma administração que nós temos aí diversas universidades espalhadas no mundo todo, principalmente universidades americanas de business, né, negócios aí, universidades empreendedoras que estudam muito o comportamento humano, estudam muito o processo de liderança. Tá? Então, como eu disse para vocês, essa aula aqui, toda vez que o professor atualiza essa aula, a gente aumenta um pouquinho mais, porque nós temos aí uma nova teoria que está sendo cobrada em concurso, e o nosso objetivo é fazer com que você acerte todas as questões de concurso. Então, nós temos aí, basicamente, a nossa estratégia de aula, nós vamos falar 3 grandes blocos de teoria. A gente vai explicar para vocês a teoria dos traços, eu vou explicar para vocês os estilos de liderança e nós iremos estudar também a liderança, a teoria aí situacional, que ela é comportamental e contingencial da administração. São 3 blocos de teoria. Então, teoria dos traços, estilos de liderança e teoria situacional, né? Bacana? Então, vem comigo aqui. Primeira teoria, né? Teoria dos traços. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês.
e depois eu vou explicar cada uma dessas teorias detalhadamente. Tá? Então, teoria dos traços, traços de quê? De personalidade. Quando nós falamos traços de personalidade, nós estamos falando o quê? Personalidade o quê? Da pessoa. Então, a pessoa vai ter uma personalidade de liderança. São características marcadas de personalidades possuídas pelo líder. Por favor, marca texto nessa palavra possuídas, né? O que acontece? Qual que é a ideia dessa teoria dos traços de personalidade? O cara já nasce líder. Tá? O cara já nasce líder. Tá? O cara já nasce líder. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, essa aqui é a teoria dos traços da personalidade. Professor, cai, mas cai pouco, né? Depois, essa teoria dos traços de personalidade, ela vem justificar aqueles grandes líderes da nossa humanidade, da nossa história, antes da administração ser concebida como ciência, né? Depois, nós temos os estilos de liderança, maneiras e estilos de se comportar adotados pelo líder. Aqui, esse estilo de liderança, a principal referência bibliográfica é do Kurt Lane. Inclusive, nós temos uma aula do Kurt Lane lá da motivação. Olha como um assunto vai puxando o outro, né? E aqui a gente fala, ó, estilos de liderança. Já quer fixar? São 3 estilos. Anota aí, ó, autocrático, democrático e liberal, tá? ADL, tá? Então nós temos 3 estilos, né? E depois desses estilos de liderança, nós tivemos na administração aí 2 grandes escolas, a escola comportamental e a escola contingencial, que ele vai falar o seguinte: olha, com base nesses estilos de liderança, né, o líder ele tem que exercer através do quê? Ó, da situação, né? Teoria situacional, que são teorias comportamentais e contingenciais, que é a adequação do comportamento do líder às circunstâncias da situação. Pronto, tá? Então está aqui para vocês fazerem um mapa mental. Então, professor, quais são os 3 grandes blocos que todas as bancas de concurso cobram sobre liderança? Vamos lá. Primeiro, teoria de traços de personalidade, chamado teoria dos traços. Segundo, teoria sobre estilos de liderança. E terceiro, teorias situacionais. Resumindo, vem comigo aqui. Teoria dos traços, estilos de liderança e teoria situacional, né? É claro, quanto mais vai aumentando aqui a teoria, maior será o conteúdo, né? Por exemplo, essa teoria situacional, ela é gigante, tá? A teoria dos traços, ela é pequenininha. Bacana? Então vamos lá. Primeira teoria é importantíssimo sobre liderança, tá? Gente, aqui você tem que estudar a liderança vencendo as suas paixões. Teoria dos traços. Traço de quê? De personalidade. Então vamos lá, né? Essa teoria foi uma teoria da administração que teve o objetivo de explicar por que nós tivemos grandes líderes na nossa história, né? Grandes líderes, né? Nós tivemos grandes líderes, Jesus Cristo, tá certo? Diversos reis na humanidade, etc, 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 né? Por que essas pessoas conseguiam, tá certo, conduzir, liderar? Por que essas pessoas conseguiam influenciar os outros e esses outros faziam obedecer a essa pessoa? Então chama teoria dos traços. Qual que é a base dessa teoria? Essa teoria faz o seguinte: o líder não se faz, ele já nasce feito. Ou seja, essa teoria dos traços diz o seguinte: são pessoas especiais que já nascem com esse estilo de liderança, com a capacidade de liderar. Então você pega lá, eu estou assistindo aquela minissérie Marco Polo lá do Netflix, né? E lá tem aquele cara do Khan, né? Aquele Khan, um cara, um grande aí, tem um Gengis Khan, que foi o grande líder mongol, né? Que instituiu o maior império, né? O maior império daquela época lá da Ásia, né? Então o Império Mongol, o Gengis Khan. Então ele
foi um cara, ele ali explica a teoria do traço. Ele era um cara diferente, tá certo? Então, essa é a teoria. Então, teoria dos traços de personalidade significa dizer que as pessoas já nascem com o dom de liderar. E aí, professor? E aí, duas coisas muito importantes. Se o líder, para ser líder, é aquele líder que ele nasce com o dom da liderança, significa dizer que a liderança não se aprende. Isso aqui está na teoria. Então, se na prova colocar teoria dos traços de personalidade, ela não pode ser aprendida verdadeira. Tá aí. E aí, professor? E aí, essa teoria dos traços da personalidade é uma teoria ultrapassada, é uma teoria que não é válida nos nossos estudos. Por quê? Porque hoje, a administração como uma ciência, a administração que tem como objeto o estudo das organizações, e essas organizações são formadas por pessoa, hoje é uma técnica, liderança também passa a ser uma técnica. Ou seja, a liderança pode ser, sim, ensinada, aprendida e transmitida. Ou seja, essa teoria dos traços, ela não é aceita hoje em dia. De novo, a teoria dos traços, ela não é aceita hoje em dia. Por quê? Porque a teoria dos traços diz que pessoas já nascem com o dom de liderar. Se eles já nascem com aquele dom, ele não pode transferir o dom para uma pessoa para outra. E isso está errado. Hoje, nós conseguimos formar líderes, sim, através de quê? De treinamentos, capacitações, desenvolvimentos, experiências, coaching. O cara se esforça, com base em todas essas teorias que a gente vai estar estudando, hoje nós conseguimos moldar as pessoas para exercerem cargos de extrema liderança. Né? É claro que tem pessoas que vão ter um traço aí, que vão ter mais facilidade para exercer a liderança. Tá? Resumindo, teoria dos traços é aquela teoria que a pessoa já nasce com o dom de liderar, veio para justificar os grandes líderes da humanidade antes da ciência da administração, tá certo? Antes da ciência da administração, e ela não é aceita no mundo moderno, ela não é aplicada. A teoria de traços vê a liderança como resultado de uma combinação de traços, enfatizando especialmente as qualidades pessoais do líder, onde o mesmo deveria possuir certas características de personalidades especiais que seriam facilitadoras no desempenho da liderança. Nessa teoria, são enfatizadas as qualidades intrínsecas da pessoa, internas, qualidades da pessoa, ok? Essa teoria permite concluir que os líderes já nascem como tal, não havendo a probabilidade de fazê-los posteriormente, por meio do uso de técnicas de desenvolvimento de pessoal. Então, está aqui para vocês a teoria dos traços de personalidade. Bacana? Fechou. Com certeza, se você prestou bastante atenção, você não vai esquecer. Então, esse aqui é o primeiro bloco de teorias de liderança. Professor, e o segundo bloco? O segundo bloco é um bloco aceito, são chamados estilos de liderança. Tá? Então, primeiro bloco, teoria dos traços de personalidade. Já estudamos, passei a régua já para vocês. Segundo, teoria dos estilos de liderança. Kurt Lane. Tá? E aí, prof? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. São quantos estilos de liderança? São 3. Em todo e qualquer comando de questão que estiver a palavra estilo de liderança, a probabilidade de estar se referindo a este slide é muito grande. Então, nós temos 3 estilos de liderança. Liderança autocrática, democrática e liberal. Né? Vamos lá. Vamos lá. Qual que é as características? O que você deve saber? Você tem que saber quais são as características do líder autocrático, do líder democrático e do líder liberal. Né? Do líder autocrático, dá para já ter uma ideia. Né? Quando a gente fala em liderança, nós temos 2 ênfases importantes. No líder, na pessoa que comanda, na pessoa que está na posição de liderança, e nós temos os subordinados. Gente, na posição autocrática, manda que eu escuto. Né? O líder manda, a equipe escuta e faz. Na democrática, há o quê? Há um debate entre líder e subordinado. E já na liberal, o líder delega,
passa o poder da liderança e o poder do comando que das para as decisões para quem? Para os liderados. Então tá aí para vocês, né? E aí o seguinte, eu falo para vocês, antes da gente ler cada um desses itens aqui, né? Autocrático, democrático e liberal. Com você, exame de consciência, sem auto-engano. Se fosse você, tá? Qual o tipo de líder que você queria ser? Autocrático, democrático ou liberal? Fala aí. Pode falar em voz alta, eu vou te ouvir, né? Fala que eu te escuto. Eu, Luiz Antônio, eu prefiro o líder liberal. Laissez-faire, tá? Laissez-faire. Professor, eu não estou entendendo. Tudo bem, vamos lá. Vamos supor que você foi nomeado superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Educação, um cargo que eu tive muito orgulho de ter ocupado, né? Daqui em diante, eu vou só fazer aí exemplos fictícios, não reais, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá, você ocupou lá a superintendência. E aí você chegou lá, um ambiente altamente improdutivo, bagunçado, ninguém cumpria horário, ninguém entregava produto, resultado, ninguém sabia de nada, não empurra daqui, ou empurra dali. O que acontece? Você entra perdido com uma equipe dessa, numa unidade de trabalho dessa. O que você faz? Você tem que ser autocrático, cara. Você tem que fixar as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Por quê? Porque eles não querem participar. Eles estão lá alienados naquele momento. Então, autocrático. O líder determina as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O líder determina a tarefa de cada um deve executar e o seu companheiro de trabalho. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas do trabalho de cada membro. Ou seja, você tem que chegar lá, colocando as regras, as ordens, falando, você vai trabalhar com isso, seu produto é isso, seu prazo é isso, vou te monitorar. Aí, então, aquela equipe, tá, dispersa, sem comprometimento, aos poucos começa a se enquadrar nas regras da organização. Até que as pessoas já começam a fazer no automático aquelas coisas. Mas ele foi altamente autocrático, né? Autoritário. Né? Um líder aqui, autocrático, né? Autoritário. E aí, professor? Aí as pessoas elas já vão aceitando aquilo, já vão incorporando, e o líder, aos poucos, começa a delegar, ouvir um pouco mais. Ele é o seguinte, o grupo ali evoluiu. O grupo evoluiu. Aí você passa para o estilo democrático. As pessoas já estão preparadas para exercer a democracia. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder, né? Então o líder vai só assistir, o grupo cresceu, amadureceu, já tem conhecimento e experiências suficientes. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede aconselhamento do líder. As tarefas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade para escolher seus companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo, em espírito. O líder é objetivo e limita-se aos elogios, aos fatos e nas críticas e elogios, né? Pronto, então está aqui, né? Aí o que acontece, professor? Aquele grupo raivoso, disperso, que você teve que dar medidas duras, autocráticas de comando, para trazer todo mundo para o objetivo comum, evoluiu. As pessoas passaram a ter mais responsabilidade, quiseram participar do grupo e foram no estilo democrático. Aí o seguinte, esse grupo de pessoas passou a ser o grupo de pessoas. Fazem as coisas sozinhas, não precisam mais da presença do líder. Aí o líder vai usar o estilo liberal, né? Eu falo que eu quero ser sempre o líder liberal. A equipe vai trabalhar. E você lá o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Tá? Você ali na boa.
Mas e aí, professor? Não, porque o grupo é muito bom, a equipe evoluiu. Então, olha só, liderança liberal, há liberdade total para as decisões grupais ou individuais, e mínima participação do líder. Não é porque esse líder é preguiçoso, não é. É porque a equipe é muito boa. Essa é a ótica que você tem que estudar a gestão de pessoas. Essa é a ótica que você tem que vencer as suas paixões. Você não pode estudar esse assunto na defensiva. Tá? Voltando, a participação do líder é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer as informações desde que a pedisse. Então está lá, ó, a participação do líder é limitada. Né? Por quê? Porque o grupo já trabalha por si próprio, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem. A divisão das tarefas e a escolha dos colegas ficam totalmente a cargo do grupo. A absoluta falta de participação do líder. Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer a sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.